Fala pessoal, eu sou o Jackson e você está no Mapa do Capital, o canal onde a gente aprende a investir entendendo o que realmente está por trás dos números. Aqui a gente não compra ação por hype, nem por dica da internet, e a gente compra a empresa olhando fundamentos, balanços e talvez tentando achar o que o mercado ainda não percebeu. E no vídeo de hoje a gente vai falar de uma empresa que já foi queridinha na bolsa, já valeu muito mais do que vale hoje, e que muita gente acha que está morta. Foi um dos meus seguidores aqui do canal que pediu. A gente está falando da Grendene, GRND3. Será que ela virou uma empresa em decadência? Ou será que o mercado exagerou na pancada? E agora pode estar criando uma baita oportunidade. Bom, antes de falar de ação, a gente precisa falar da empresa. A Grendene é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil e dona de marcas que todo mundo conhece, como Melissa, Ipanema, Raider, Cartago, entre outros. Ela vende no Brasil e no mundo inteiro, principalmente chinelos, sandálias e calçados de plástico. O que torna a Grendene diferente da maioria das empresas da bolsa é uma coisa: ela quase não tem dívida. Quando a gente vê aqui dívida líquida sobre patrimônio, dívida EBITDA, dívida EBIT, você vê que está tudo negativo. O negativo é que ela tem caixa. Então, na prática, significa que ela não depende de banco para funcionar. Ela gera caixa suficiente para pagar funcionários, investir, pagar dividendos e ainda ganhar dinheiro. Além disso, a Grendene é conhecida por ter margens altas. Margem é quanto sobra de lucro depois que a empresa paga os seus custos. E no caso da Grendene, sobra muito mais do que sobra na maioria das empresas do setor. Então a gente está falando de uma empresa que no papel é extremamente saudável, mas se ela é tão boa assim, por que que a ação caiu tanto? Agora vem a parte que muita gente ignora quando olha só o preço da ação. Então, a GRND3 não caiu porque a bolsa caiu. Ela caiu porque o lucro da empresa começou a vir menos do que o esperado pelos acionistas. Então, eles, por estarem decepcionados, penalizaram a ação. Então, nos últimos anos, a Grane teve vários trimestres em que o lucro veio menor do que o mercado esperava. Tem período em que o lucro chegou a cair mais de 30% em relação ao ano anterior, mesmo com a empresa vendendo mais. Isso aconteceu porque os custos subiram, as margens apertaram, o mercado brasileiro ficou mais fraco, a taxa de juros, ou seja, a empresa continuou vendendo, mas ganhando menos em cima de cada par de sapato. Quando isso acontece, o investidor começa a se perguntar: será que essa empresa ainda vai crescer? E quando o mercado começa a ter dúvida do crescimento, o preço normalmente da ação cai. Então a queda da Grendene foi basicamente o mercado dizendo: essa empresa ainda é boa, mas talvez não seja mais tão maravilhosa quanto antes. Agora vamos olhar o que a Grendene está mostrando hoje, porque é isso que interessa para quem pensa em investir. A primeira coisa que salta aos olhos é a margem líquida. Então a gente vem aqui na margem líquida e vê aqui 26,50%. Margem líquida é quanto sobra do lucro depois que a empresa paga tudo: salários, matéria-primas, impostos, tudo. Ou seja, de cada R$ 100 que a Grandene fatura, ela transforma mais de R$ 26 em lucro.
Isso daí é absurdo de bom. Quando a gente olha para o setor aqui embaixo, 4,18, então. E a margem bruta? Margem bruta, 47% aí praticamente. Mostra que o produto da Grendene tem um poder de marca muito forte. Ela vende por um preço muito acima do custo de fabricação. E a margem EBIT aqui de 17,06% confirma que mesmo depois das despesas, a empresa continua extremamente rentável. Outro ponto importante lá, que nem eu falei no começo, é a dívida líquida, que é negativa. Então a gente olha aqui menos 0,25, menos 1,83, menos 2,18. Isso quer dizer que a empresa tem mais dinheiro em caixa do que dívidas. Na prática, ela não deve nada para ninguém. Esses números mostram que operacionalmente a Grendene continua sendo uma empresa muito saudável. Então agora vamos falar do que faz muita gente ter Grendene na carteira. Dividendos. Hoje ela tem um dividend yield de 37,03%. Dividend yield é quanto a empresa pagou em dividendos nos últimos 12 meses em relação ao preço da ação. É como se fosse um juros que você recebe por ter a ação. Só que no caso da Grendene isso não vem de endividamento. Ela paga dividendos altos porque ela gera muito caixa e praticamente não tem dívida. O payout dela, que é a porcentagem que ela destina a pagar os dividendos, então a porcentagem do lucro que a empresa distribui, ele é alto, 76,79%, mas diferente de outras empresas, a Grendene consegue pagar isso porque o negócio dela é muito enxuto. Então ela não gasta muito mais do que o que ela separa para ficar para ela, né? Então quando você olha só para os dividendos da Grendene, eles parecem muito sólidos, mas dividendo alto sozinho não garante valorização da ação. E é aqui que entra o próximo ponto. Que é o mais importante para a gente entender a Grendene. Ela é uma empresa que gera muito caixa, paga dividendos altos, mas ela não cresce quase nada. Nos últimos anos, o faturamento ficou praticamente andando de lado. O lucro não despenca, mas também não dispara. E aí, no mercado de ações, o preço sobe quando o investidor acredita que a empresa vai ganhar mais dinheiro no futuro. Se o mercado acha que a empresa vai ficar a vida inteira do mesmo tamanho, ele paga pouco por ela, mesmo que ela pague bons dividendos. E é por isso que a Grendene virou uma espécie de ação de renda, quase como se fosse um título de renda fixa. Você recebe fluxo de caixa, mas não tem muita valorização. Então, o grande dilema aqui é: a Grendene vai continuar só distribuindo dinheiro ou existe chance real de voltar a crescer? E com tudo isso, será que o mercado já exagerou na punição da Grendene? De tanto desvalorizar a sua cota? Quando a gente olha para os múltiplos, hoje ela está sendo negociada com PL bem abaixo da média histórica. O PL é o preço sobre lucro. É basicamente quantos anos de lucro você está pagando para comprar a empresa. Pô, Jackson, está em 5,72, acima do setor, que é 3,89. No passado, a Grendene já foi negociada a 25 vezes o lucro. Hoje ela está perto dos níveis que o mercado só paga quando não acredita em crescimento. Além disso, o dividend yield, que é quanto ela paga de dividendo por ano em relação ao preço da ação, está alto. Ou seja, o mercado está dizendo: ok, você não cresce, então eu só pago se você me pagar em dinheiro agora.
Isso cria um cenário curioso. Se a empresa só não piorar, o retorno já pode ser interessante. Mas, se ela voltar a crescer, o preço da ação pode reagir forte e disparar. Aqui é aquele típico papel que o mercado odeia até o dia que ele muda de ideia e começa a amar e ele dispara. Ela não é uma empresa quebrada, ela tem caixa, margem, marca forte, zero dívidas, mas também não é mais uma empresa de crescimento como já foi no passado. Então a Grendene hoje está entre uma categoria chamada de turnaround light. Turnaround é quando uma empresa tenta mudar uma trajetória ruim. No caso da Grendene, ela não está em crise, ela está tentando voltar a crescer. Se der certo a estratégia de produtos melhores, marca mais forte, expansão internacional, o lucro sobe e o mercado pode pagar muito mais caro pela ação. Se não der certo, você fica com uma empresa que gera caixa, paga dividendos, mas cresce pouco. Ou seja, não é uma aposta suicida, mas também não é um foguete garantido. Ela é aquele papel que o investidor paciente gosta e o investidor apressado odeia. Agora vem a parte que todo mundo quer saber. Se eu, Jackson, tivesse Grendene na minha carteira hoje, eu não estaria desesperado para vender ela. Porque a empresa não está quebrada, não está endividada e continua gerando caixa. Mas também eu não estaria comprando sem pensar. Eu olharia para a Grendene assim. Ela é uma ação que paga para eu esperar. Enquanto o mercado decide se ela vai conseguir se reinventar, eu vou recebendo dividendos. Então, para mim, ela faz sentido para quem quer renda, proteção e uma chance de valorização se o turnaround funcionar. Agora, se você quer uma empresa que vai dobrar de lucro todo ano, essa não é a Grendene. Ela é tipo aquele jogador experiente que não corre como antes, mas ainda sabe fazer o gol. Tipo, ela não é um Cristiano Ronaldo, não é um Messi, tá mais um Ronaldo Fenômeno depois da cirurgia. Ainda joga, mas não é mais o que foi. Resumindo tudo, a Grendene não virou uma empresa ruim. Ela virou uma empresa diferente do que era. Ela saiu de um período de crescimento forte, entrou numa fase de ajuste, eficiência e tentativa de reinvenção. Hoje, quem compra o ticker GRND3 não está apostando em hype, está apostando em marca forte, em caixa, em margem, em gestão. Se a estratégia der certo, a ação pode voltar a ser valorizada. Se não der, ela ainda continua sendo uma empresa que paga para você esperar. E é exatamente esse tipo de empresa que o mercado às vezes esquece até o dia que ela volta ao radar. Se você curte um tipo de empresa sem hype, sem promessa mágica, pode ser que ela sirva para você. Mas tem que analisar mais, ver se realmente ela está fazendo a lição de casa. E não é uma recomendação de compra, nem uma recomendação de venda. Foi só uma análise dos números, do histórico da Grendene nos últimos tempos. Recomendo que, antes de tomar qualquer decisão, aprofunde mais, além dos números, nos planos dela, para você decidir o que você vai fazer. Esse foi mais um vídeo do Mapa do Capital. Agradeço ao meu seguidor que recomendou. É um ótimo caso, esse caso da Grendene. E até a próxima. Fui!